Salmo 18, versículos 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Amém, queridos irmãos, palavra do Senhor. Nesta noite eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: Deus, o nosso libertador. Deus, o nosso libertador. E antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre o Salmo 18. Em primeiro lugar, que o Salmo 18 é praticamente uma cópia, palavra por palavra, de 2 Samuel 22. Você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 22, você vai ter praticamente uma cópia, palavra por palavra, no Salmo de número 18. Não é exatamente uma cópia, mas é muito similar, a tal ponto que muitos comentaristas vão argumentar que o Salmo 18, ele é uma melhoria, por assim dizer, entre aspas, ele é uma evolução de 2 Samuel 22. A segunda curiosidade do Salmo de número 18, e aí você percebe de cara, nós estamos diante de um dos salmos mais longos da Bíblia. Quantos versículos tem o Salmo 18? 50. Ele é o quarto salmo mais longo nesse sentido. Ele só vai perder para o Salmo 119, obviamente, né? Tem 176 versículos. Vai perder para o Salmo 78, que tem 72 versículos, e também para o Salmo 89, que tem 52 versículos. Então, irmãos, a gente está diante de um texto realmente bastante extenso. Uma outra curiosidade do Salmo 18 é o seu título. Você percebe que o título do Salmo 18 também é longo? É bem extenso, não é verdade? E aí, irmãos, o título ele é muito interessante. Inclusive, a posição onde esse texto aparece lá em 2 Samuel 22. No final do livro de 2 Samuel 22. E isso nos fala algumas questões. Por exemplo, nós estamos diante de um texto onde nós podemos perceber quem é o autor e em que momento o Salmo 18 foi escrito. Só olhando para o título, você consegue me responder o autor dessa passagem, em que momento ele foi escrito. Consegue ou não consegue? Consegue, irmãos. Quem é o autor do Salmo 18? Olhando para o título. Davi. E aqui, irmãos, praticamente não existe nenhum debate. Praticamente todos os comentaristas vão responder e vão concordar na mesma coisa. Davi escreveu o Salmo de número 18. Agora você consegue me responder também, olhando para o título, em que momento esse Salmo foi escrito? Consegue ou não consegue? Consegue sim. Em que momento Davi escreveu o Salmo 18? No dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos, inclusive de... Então, irmãos, o Salmo 18, ele não retrata um momento em específico na vida de Davi, não é um combate específico, não é uma guerra específica, não é um inimigo específico. Aqui Davi está no final dos seus dias. E quando Deus o livra de todos os seus adversários, inclusive de Saul, né? Parece que Saul aqui aparece como uma figura-chave entre os seus adversários, inclusive de Saul. Aí Davi escreve este salmo. Pastor, por que isso é importante nós sabermos? Porque aqui, irmãos, perceba, nós não estamos falando do jovem Davi, pastor de ovelhas, da casa do seu pai. Não é este
Não foi neste momento que Davi escreveu esse texto. Terão outros salmos que é o jovem Davi que escreve. Aqui não é o adulto Davi, já rei, já reconhecido rei de Israel, e combatendo com as nações vizinhas, que escreve o Salmo 18. Não é. Terão outros salmos que espelham esse momento na vida do salmista. O Salmo 18, quem escreveu foi o velho Davi. Depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou. Cuidando das ovelhas do seu pai, matando o gigante Golias, sendo perseguido por Saul, sendo reconhecido como rei de Israel, lutando contra as nações vizinhas, estabelecendo e conquistando, segundo a permissão e o poder de Deus em sua vida, a ação de Deus na sua vida, um reino bem largo. E aí no final, praticamente nos momentos finais da sua vida, Davi escreve aqui este salmo. E Davi, irmãos, está olhando para o seu passado, para tudo aquilo que eu acabei de dizer para vocês, olhando para todos esses incidentes, olhando para todas essas batalhas, inclusive com a perspectiva, com a visão mais abrangente, com uma visão mais dilatada sobre a ação do Senhor em sua vida, em tudo aquilo que ele viveu. Então, irmãos, este é o Salmo de número 18. E aqui, irmãos, olhando para esses dois versículos que nós lemos no início, eu queria compartilhar com vocês, pensando nesse tema, Deus, o nosso libertador, dois ensinos. São duas formas em que Davi experimentou o livramento de Deus, a proteção do Senhor, o auxílio de Deus e também a reação de Davi diante de tudo isso, diante de todas as bênçãos, de todos os livramentos que o Senhor efetuou em sua vida. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, eu quero que você repare o início do Salmo 18. E nós iremos falar sobre amar a Deus. Início do Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. E este início, e o início que Davi emprega para esse salmo, ele é bastante interessante. Porque qual é o contexto que eu acabei de explicar para vocês do Salmo 18? É um contexto de livramento. É um contexto de proteção. É um contexto de auxílio. E não seria nenhum absurdo se Davi começasse o Salmo 18 assim, irmãos. Eu te agradeço, ó Senhor. Seria, irmãos, algum absurdo se Davi começasse o Salmo 18 dizendo eu te agradeço, ó Senhor? Casa com o enredo do Salmo 18. Casa ou não casa? Casa com o contexto do Salmo 18. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por quê? Te agradeço por todos esses livramentos. Te agradeço pela tua proteção. Te agradeço pelo Senhor estar do meu lado nos percalços da vida. Mas Davi não fala, eu te agradeço. Você percebe também que aqui Davi não fala, eu confio no Senhor. E não seria nenhum absurdo dentro desse contexto. Davi dizer, eu confio no Senhor. Confio no Senhor por quê? Porque o Senhor já me livrou. Eu confio no Senhor por quê? Porque o Senhor já me libertou. Eu confio no Senhor por quê? Porque o Senhor já esteve comigo. Mas o salmista não começa o Salmo 18 assim. Ele não começa dizendo, eu descanso no Senhor. E os motivos, irmãos, os mesmos que eu acabei de explicar. Davi não começa o Salmo 18 utilizando nenhuma dessas expressões. O que é que Davi diz aí? Eu te amo, ó Senhor. E essa expressão te amo, irmãos, é bastante especial no hebraico. Em português a gente não consegue entender a dimensão e em que sentido Davi está utilizando aqui. Nós precisamos, irmãos, de fato ter esse entendimento. Em qualquer cultura, irmãos, existem as suas expressões, as suas maneiras de dizer eu te amo para alguém. Nós brasileiros temos as nossas formas de expressar o nosso amor para alguém, de dizer
para alguém eu te amo. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de escrever carta, tem gente que não gosta de falar, mas gosta de demonstrar, prefere demonstrar. Tem gente que nem demonstrar, nem falar, é no abraço, é no convívio. Qualquer cultura, irmão, toda a cultura tem a sua forma de dizer para alguém, eu te amo. No antigo Israel não é diferente. E não é apenas que em toda a cultura existem várias formas de dizer eu te amo. Existem várias palavras que expressam esse mesmo sentido. Agora, irmãos, tem expressões, tem frases que nós reservamos para momentos especiais e para pessoas especiais. É ou não é? Tem gente que não diz eu te amo, sim, de graça não. Não, a gente só pode dizer eu te amo para papai e para mamãe, que aí é o amor verdadeiro. Não, a gente só pode dizer eu te amo para o cônjuge. Ou então não, amor de verdade é só do filho. Então, irmãos, existem essas circunstâncias especiais que nós também reservamos para empregar essa frase. Só que perceba, quando Davi fala, eu te amo, em hebraico, a palavra traduzida aí, né, o verbo amar, a conjugação do verbo amar, a forma conjugada do verbo amar, quando Davi utiliza essa palavra lá em hebraico, a palavra hebraica é geralmente utilizada para falar do amor de Deus por Israel, enquanto seu filho, é para expressar o amor dos pais pelos filhos também, ou é para expressar o amor dos filhos para com os seus pais? Não é que era uma palavra que qualquer pessoa utilizasse, não. Tinha um contexto. E qual era o contexto, pastor? Contexto familiar. Era um pai que dizia para um filho, era uma mãe que dizia para um filho, eram os filhos que diziam para os seus pais. É essa a expressão que Davi está utilizando aqui para externar o seu amor por Deus. Vamos dar cores, irmãos, para isso. Vamos dar cores para aquilo que Davi está fazendo no início do Salmo 18. Davi está fazendo o seguinte, perceba. Davi está olhando para Deus e está enxergando o quê? Está vendo Deus como um pai. Não é uma palavra que é utilizada apenas no contexto familiar. E Davi está aqui enxergando Deus como pai. Pai o quê, pastor? Pai protetor. Pai o quê, pastor? Pai provedor. Pai o quê, pastor? Pai abençoador. É essa a visão que Davi tem de Deus. E Davi faz o mesmo quando ele olha para si. Porque se Davi enxerga Deus como pai, ele se enxerga como? Vamos lá, irmãos. Como? Filho. E um filho carente e necessitado dos cuidados do pai. Um filho que precisa da proteção e das bênçãos do seu pai. Então, irmãos, a ideia que nós temos aqui, pegando o verbo amar que Davi utiliza em hebraico, é que Deus era o pai, e Davi está olhando para esse Deus pai, protetor, abençoador, provedor, e está dizendo, eu te amo, pai. Eu te amo, ó Senhor, como um filho carente, necessitado, ama o seu pai, abençoador. É isso que Davi faz aqui no início do Salmo de número 18. E aqui, irmãos, eu queria compartilhar algumas coisas com você, olhando para essa atitude, essa expressão de carinho de Davi para com Deus. Ouçam isso. Eu não entendo. Eu não entendo por que nas igrejas não se dá a devida importância para um tema tão destacado na palavra de Deus. Eu não entendo. Eu não entendo porque parece
que na igreja evangélica brasileira falar que o crente precisa amar o Senhor está virando algo como se estivesse fora de moda. Eu não entendo. E pastor, por que você não entende? Eu vou lhe dar 3 motivos. Eu não entendo por que está ficando, porque parece que ficou fora de moda falar sobre amor do Senhor, que nós devemos amar a Deus, porque este é o principal objetivo do ser humano. E eu não estou falando só no contexto da igreja, não. É para toda a raça humana. Existe, irmãos, algo que é essencial, algo pelo qual Deus nos criou, o propósito pelo qual Deus nos fez. Deus nos fez para amá-lo e passa muito longe do propósito, do objetivo de Deus, quem não consegue desenvolver esse sentimento para com o Senhor. Não existe, irmãos, nada mais essencial, nada mais necessário para toda a raça humana do que amar a Deus. Nós precisamos amar ao Senhor. É por isso que eu não entendo por que esse tema tão importante para todo mundo não está sendo pregado com constância e com ênfase nas igrejas. Eu não entendo. Quer saber por que eu não entendo isso? Segundo motivo pelo qual eu não entendo isso? Porque, irmãos, esse não é apenas o propósito para a raça humana. Amar a Deus é essencial para a vida cristã. Você quer ver um crente regenerado mesmo? Ele ama ao Senhor. Ele ama quem Deus é. Ele ama aquilo que Deus ama e detesta aquilo que Deus detesta. Ele ama ao Senhor mais do que a si mesmo. Mais do que ao pecado. Mais do que ao mundo. Mais do que as ofertas do tentador. Ele ama a Deus. Você quer provar um crente que verdadeiramente é eleito de Deus, salvo em Cristo Jesus, regenerado pelo Espírito Santo? Essa pessoa ama a Deus e luta para amar ao Senhor a cada dia e cada vez mais. Essa é a nossa essência. Deus nos salvou para que nós pudéssemos amá-lo. Sabe por que eu não entendo em terceiro lugar? Porque esse assunto parece estar ficando fora de moda na igreja. Porque, irmãos, não é só o propósito do Senhor para a humanidade. Não é só a essência do cristianismo. Ouça isso. Amar a Deus é um dos principais motores para se desenvolver uma vida de santidade. É um dos principais motores para se desenvolver uma vida de santidade, amados irmãos. Às vezes eu fico me questionando. E eu, irmãos, obviamente tenho as minhas limitações, mas eu às vezes fico me questionando. Qual é realmente o ganho ou a eficácia de se falar para um crente que ele precisa ler mais a Bíblia? Se esse crente tem um coração distante de Deus. Eu fico pensando qual é a eficácia de uma mensagem dessa, de mandar o crente ler a Bíblia, se o seu coração está distante de Deus. Eu fico, irmãos, me questionando qual é a eficácia da pregação, e eu, de novo, tenho as minhas limitações, irmãos. Mas eu fico me questionando qual é a eficácia de se pregar para o crente que ele precisa orar mais. Se ele precisa estar mais assíduo nas programações da igreja. Ele precisa servir mais. Ele precisa se consagrar mais. Ele precisa se doar mais. Se essa pessoa está com o coração distante do Senhor. Todos nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo pode provocar uma mudança no coração do homem de fora para dentro. Pode ou não pode? O que é que o Espírito Santo não pode fazer, né, irmãos? Vai fazer tudo.
Mas qual é o fluxo normal das coisas? É que a mudança venha de dentro para fora. Então, antes de falar para o crente que ele precisa ler mais a Bíblia, que ele precisa orar mais, que ele precisa estar mais assíduo na igreja, que ele precisa servir mais ao Senhor, que ele precisa se comprometer mais, o que é que nós devemos, irmãos, tratar primeiro na vida dos nossos amados irmãos? É o seu coração. Se nós não resolvemos o problema do coração dos nossos irmãos, a eficácia das nossas palavras serão bastante limitadas. E só realmente a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para trazer uma transformação de fora para dentro. Porque enquanto este coração estiver longe do Senhor, nós não vamos ver santidade, nós não vamos ver compromisso, nós não vamos ver entrega, nós não vamos ver, irmãos, frutificação espiritual na vida de ninguém. E quando alguém ama a Deus, pastor, o que é que acontece? Acontece, irmãos, exatamente aquilo que nós esperamos na vida de um crente. Aí não precisa fazer esforço, e nem ele acha que está fazendo nenhum esforço para ler a palavra. Ele ama o Senhor e ama a sua palavra. A gente não precisa fazer nenhum esforço de pregar para o crente, porque ele precisa orar. Ele vai orar e vai achar alguma coisa de outro mundo? Orar? Vai achar que está fazendo assim um sacrifício, meu Deus, enorme, orar? Não, ele ama a Deus e ama falar com o Senhor. Essa é a lógica. Nós estamos, irmãos, aqui diante de um dos principais motores para uma vida de santidade. É por isso que eu não entendo por que nas igrejas não tem se dado destaque para um assunto tão relevante para a vida, para o dia a dia do povo de Deus, quando a igreja redescobrir o seu amor para com Deus, todos nós seremos diferentes e viveremos uma vida que de fato glorifique ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos amar a Deus. Eu te amo, Senhor. Você quer conhecer um crente mesmo? Existe, irmãos, um termômetro. Existe uma bússola. Existe um GPS. Esse cidadão, esse irmão, ama o Senhor de todo o seu coração. Amém? A segunda questão que eu queria trabalhar com vocês, expor para vocês, olhando para os 2 versículos que nós lemos, é sobre a segurança do crente. A segurança do crente, irmãos. Eu quero que você repare como é que Davi chama Deus nos versículos 1 e 2. No versículo 1, Davi chama Deus de quê? Força minha. No versículo 2, vamos lá. Minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. São quantas expressões aí, irmãos? Você reparou quantas expressões foram? Versículo 1, força minha. Versículo 2, minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. São quantas expressões aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expressões. 8 expressões, 8 formas, 8 termos que Davi usa para se referir ao Senhor. Agora, algo curioso. A gente pode dividir essas outras expressões em 2 grupos. A exceção da expressão meu libertador, que é um termo genérico. Então, 7 dessas outras expressões a gente pode dividir em 2 grupos. Quais seriam, pastor, esses 2 grupos? Repare que Davi trata a Deus, chama a Deus utilizando lugares ou símbolos geográficos. Você consegue perceber que Davi chama a Deus utilizando-se de lugares ou símbolos geográficos? Esse seria o primeiro grupo.
E Davi também chama a Deus se utilizando de instrumentos ou recursos para a guerra. Você percebe isso? Pastor, onde é que Davi se refere a Deus, chama a Deus se utilizando de lugares ou símbolos geográficos? Vamos lá. Força minha, rocha minha rocha, minha cidadela, meu rochedo, meu baluarte. Temos aí 4 expressões. Minha rocha, minha cidadela, meu rochedo, meu baluarte. E aqui, irmãos, é interessante. Porque, por exemplo, a rocha, né, a montanha, o monte, para que serve? Serve para proteger. É proteção. Serve só para proteção, irmãos? A rocha, o monte, a montanha, por ser um lugar elevado, dá uma visão panorâmica da região e de onde os seus inimigos estão. Você consegue perceber para onde Davi está nos levando? Onde o Espírito Santo, na verdade, utilizando o salmista, está nos levando? Então, Deus para o salmista é isso. É um lugar de proteção e é um lugar alto. Pastor, e onde é que Davi retrata, né? Está retratando Deus se utilizando de instrumentos ou recursos para o combate? Nós temos, irmãos, as seguintes expressões: força minha, meu escudo, e a força, ou uma outra tradução seria o chifre da minha salvação. E com todas essas expressões, você percebe que Davi está retratando Deus como sua proteção, né? Com a couraça, uma parte da couraça, da armadura, melhor dizendo, do soldado, né? O escudo, por exemplo, uma parte da armadura do soldado. Então, proteção. Além de ser proteção, Deus é quem lhe capacita para a guerra. Força. Davi chama Deus de força aqui 2 vezes. Então, Deus é quem lhe fortalece. Então, irmãos, existe algo, escute isso, existe algo que para mim é bastante especial. Em todas essas expressões, em todas essas 8 expressões que Davi utiliza aqui se referindo a Deus. Seria o quê, pastor? Você consegue fazer esse exercício. Você já leu toda a história de Davi. Já leu 1 Samuel, 2 Samuel, os livros que falam sobre a história de Davi. Amém? Você consegue se lembrar, ou consegue imaginar, onde é que estes elementos que Davi emprega aqui para Deus aparecem na história de Davi? Você consegue imaginar? Pense na rocha, na montanha. Uma das histórias que os crentes mais conhecem. Davi escondido na caverna de Adulão. Você percebe como é que, de fato, todos esses elementos aqui que Davi usa estão presentes em toda a sua trajetória de vida, enquanto ele está vivendo esses dilemas de perseguição, de fuga, de Saul e dos seus demais inimigos. O escudo, irmãos, imagine Davi sendo rei, se preparando agora para combater contra as nações vizinhas, inimigas do povo de Israel. Davi tinha, como guerreiro, irmão, tinha que usar o quê? Escudo, isso é óbvio. Tinha que usar escudo. E você, irmãos, pode empregar a mesma lógica para tudo aquilo que Davi aqui se utiliza, né? Emprega para Deus. Só, irmãos, que existe para mim algo que é mais especial ainda. Esse algo mais especial ainda é o seguinte, irmãos. Porque perceba como é que iria funcionar todas essas questões na cabeça de uma pessoa não regenerada. Sabe por que eu escapei de Saul? Foi por causa da caverna. Na cabeça de alguém não regenerado. Sabe por que eu escapei dos meus adversários, das minhas adversidades, dos perigos de vida que eu tive no decorrer da minha trajetória? Foi por causa do baluarte, foi por causa da cidadela, foi por causa do escudo, foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. Davi não diz nada disso. O que é que Davi, ou como é que Davi explica
O fato, e já já nós vamos desenvolver isso, o fato dele ainda estar vivo. Não só está vivo, está sentado no trono de Israel. Apesar de tudo aquilo que ele viveu, de todas as lutas, de todas as aflições que ele enfrentou, de todos os adversários que se levantaram contra ele, o que Davi justifica dele ainda estar vivo e sentado no trono de Israel? É a rocha? É a muralha? É a cidadela? É o baluarte? É o escudo? É a força? Qual é a justificativa que Davi dá? Davi olha para Deus. Não obstante, na sua história, Davi ter se utilizado de fato de rochas, montanhas, cidadelas, escudos, tarará. Davi justifica a sua vitória, os livramentos que ele experimentou a Deus, ao Senhor. Isso aqui, irmãos, é de fato para mim bastante especial. O que é que justifica, irmãos? A vida de Davi, a permanência de Davi. E o assentasse o reconhecimento de Davi como rei de Israel. É o Senhor. E é isso que Davi fala aqui. Diante disso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos. Ouça isso em nome de Jesus. Quem era Davi? Quem era Davi, irmãos, antes de assumir o trono de Israel? Responda para mim quem era Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas de uma família muito humilde, numa cidade muito humilde. Eu posso dizer que Davi era um Zé Ninguém, irmãos? Posso? Posso, irmãos. Posso dizer que Davi, antes de assumir o trono de Israel, era um Zé Ninguém. Você já vai entender onde é que eu quero chegar. Mas o que é que Deus prometeu a Davi? Deus mandou que o profeta e sacerdote Samuel fosse lá na casa de Jessé e ungisse Davi como rei de Israel. Davi foi ungido como rei do seu povo. Terceira pergunta que eu quero lhe fazer. Davi teve adversários até ser reconhecido de fato, até se assentar no trono de Israel? Muitos, irmãos. Muitos. Esse simples pastor de ovelhas de uma simples família, de uma cidade, de uma localidade muito humilde, enfrentou vários percalços até chegar no propósito de Deus para a sua vida. Davi passou por Saul. Em Israel, irmão, já tinha um rei. Não era que o rei que estava lá ia simplesmente dizer, não, está aqui, meu filho, o trono, se assente. Venha. Davi não iria, Saul não iria fazer isso e de fato não fez. O que foi que Saul fez? Saul perseguiu Davi. Saul queria a cabeça de Davi. Irmãos, eu vou repetir para vocês. Davi era um Zé Ninguém. E o rei da sua nação queria a sua cabeça. Irmãos, me respondam a seguinte pergunta. Em condições normais, Davi era para ter atingido a idade da velhice, irmãos? Numa situação normal. Responda para mim, seja sincero, numa situação normal, Davi era para ter atingido a idade da velhice? É claro que não, irmãos. É claro que não. Responda para mim, irmãos, em condições normais, Davi era para ter, em algum momento da sua história, seja ela na fase juvenil, seja ela na fase adulta, seja ela na fase já sendo velho, Davi era para ter se assentado no trono de Israel? Responda para mim, irmão. Em termos normais, Davi era para ter atingido esse objetivo? Não, irmãos. Irmãos, responda para mim. Davi era para estar vivo e escrevendo o Salmo de número 18, irmãos. Responda para mim. Era para a gente ter aqui na Bíblia o Salmo de número 18 ou outro Salmo da Bíblia, Davi escrevendo esse Salmo. Davi vive, irmãos. Não era. Por que Davi atingiu tudo isso?
Porque o Senhor era o seu libertador. Deus preservou a vida de Davi. Sabe o que é que eu aprendo com tudo isso? Olhando para a vida de Davi, o crente está seguro nas mãos do Senhor. O crente está seguro nas mãos do Senhor, irmãos. E eu não estou falando de uma segurança apenas nesta vida, a vida terrena, deste lado da eternidade. Eu estou falando de uma segurança que se estende, irmãos, para a nossa realidade futura. Para quando nós, inclusive, estivermos do outro lado da eternidade. O crente, irmãos, está seguro nas mãos do Senhor. Sabe o que eu aprendo com a vida de Davi? Que Davi é um espelho da nossa realidade. Quem era Davi? Nada. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Responda. Nós não somos. Você conhece o Evangelho. Você está numa igreja tradicional, você conhece o Evangelho. Se eu perguntasse isso, talvez em outros lugares, as pessoas não respondessem isso ou ficassem ofendidas. Mas você não, você conhece o Evangelho. Quem éramos nós antes de Cristo? Irmãos, dizer que nós antes de Cristo éramos nada é suavizar demais a nossa condição. Que a Bíblia diz que nós éramos inimigos do Senhor, nós éramos filhos da ira e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, numa perspectiva, ou colocando as coisas em perspectiva, a situação de Davi era muito melhor do que a nossa. Você concorda? Eu posso dizer que Davi era nada, nós muito pior do que isso. Mas Deus nos fez uma promessa. Deus fez algo na nossa vida. E o que foi que Deus fez em nossa vida, irmãos? Deus nos salvou. E Deus nos salvou para um propósito. Escute isso, meu amado irmãos. Eu posso dizer para você que Deus tem um trono para todos os seus filhos, assim como Deus tinha um trono para Davi. Deus tem um propósito. Creia nisso. Deus tem um propósito na sua vida. E antes de você ficar iludido com a teologia da prosperidade e achar que o propósito de Deus para a sua vida é apartamento, é um nome famoso, bens, é uma conta recheada no banco. Antes de você ficar iludido com essas coisas, eu quero dizer que Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Deus tem o céu para você. Deus te salvou e Deus colocou um fim, um propósito para a sua vida. E você vai chegar no céu. Você consegue colocar a sua vida lado a lado com a vida de Davi? Você consegue entender agora por que a Bíblia retrata e dá tanta importância à vida de Davi? Porque Davi está falando de mim e de você, de quem nós éramos e daquilo que Deus fez por nós. E assim como Deus tinha um propósito na vida de Davi, e por causa deste propósito, Davi passou por várias adversidades. Passou ou não passou, irmãos? Teve inúmeros inimigos. Teve ou não teve, irmãos? Inúmeros é pouco, irmão. Davi teve todos os inimigos que você imaginar. Todos. Desde gigante. Desde gigantes até rei querendo a sua cabeça. Davi teve todos os inimigos. Isso. Você acha que até você chegar no céu, a sua vida vai ser tranquila? Eu já quero lhe dizer, para você fugir de novo da teologia da prosperidade, porque não será. Não será tranquila. Vai ter desafios, irmãos. Vai ter aflições. João 16:33. Versículo que muitos crentes não gostam. João 16:33. No mundo tereis aflições. Gente que não gosta nem de repetir, né? Vai ser assim, irmãos. Até nós chegarmos no propósito do Senhor para as nossas vidas, nós teremos muitos inimigos. Nós iremos lutar, irmãos, contra o pecado. É um dos nossos inimigos.
Nós iremos lutar contra a nossa velha natureza, outro dos nossos inimigos. Nós iremos lutar contra as influências do mundo, enquanto sistema corrompido, também pelo pecado. Outro inimigo da igreja. Nós iremos, irmãos, lutar contra o tentador, é outro dos nossos inimigos. E eu vou colocar de novo as coisas em perspectiva, porque, ouça isso, eu acabei de dizer para você que não é que a gente está numa situação muito pior do que Davi, porque eu poderia dizer que Davi era nada antes do seu encontro com Deus, a gente nem isso. Mas, irmãos, olhar para os inimigos de Davi, olhar para os nossos inimigos, a gente está também numa situação muito pior, porque os nossos inimigos são mais poderosos que os inimigos de Davi. Se você se assusta com os inimigos de Davi, você deveria se preocupar mais com os seus inimigos. Eu vou repetir quais são os seus inimigos. Pecado, sua velha natureza, as influências do mundo enquanto sistema corrompido pelo pecado e o diabo. Esses são os nossos inimigos. E olha, a gente é menos que nada. Tem gente que vai ouvir essa mensagem e depois vai se incomodar. Um absurdo um pastor dizendo. Quem conhece o Evangelho sabe, irmãos, que essa é a verdade. Nós menos que nada. Os nossos inimigos muito poderosos. O que é que nós temos até aqui, irmãos? Tudo diz para nós, até aqui, que nós não vamos chegar no céu. Você concorda comigo? Nós menos que nada. Nossos inimigos muito poderosos. Até aqui, tudo diz, nós não vamos chegar no céu. Até aqui tudo diz que nós vamos fracassar. Até aqui tudo diz que nós vamos perecer. Até aqui tudo diz que nós não vamos nos manter de pé. Você percebe qual é a nossa situação? Mas qual é o consolo, a esperança e a força do crente? É que não são apenas essas as variáveis que comandam e que estão no entorno da nossa vida. Vai aparecer a mais importante variável. O mais importante recurso na vida do crente, na verdade é o único que importa, vai aparecer Deus. E quando Deus aparece, irmãos, eu que não sou nada, e os meus inimigos que são fortes, não são suficientes para me afastar, para me distanciar, para me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O crente tem eterna segurança no Senhor. Você percebe o quanto você está seguro em Deus, meu amado irmão? Você vai chegar no céu. Pastor, por quê? Porque Deus prometeu. Porque o seu caráter é imutável. Porque o amor do Senhor para conosco é maior do que tudo e não vai mudar. Porque a aliança que Ele fez com o seu povo também, irmãos, é imutável. E porque o Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la. Você, apesar de você mesmo, apesar das suas falhas e apesar de todos os seus inimigos, você está seguro no Senhor. Amém? Eu queria concluir essa mensagem, irmãos, perguntando para você, fazendo com você uma única reflexão. O que é que uma verdade tão gloriosa como esta, de saber que nós estamos seguros no Senhor, eternamente seguros no Senhor, apesar de nós mesmos, apesar dos nossos inimigos, o que é que uma verdade desta, o que é que saber, conhecer uma verdade como essa, como é que isso impacta as nossas vidas? Como ou que frutos isso gera em nossas vidas, no nosso viver, no nosso dia a dia? Você consegue imaginar qual é o impacto de saber, você ir para casa agora com seu coração mais confortado, de saber que você está eternamente seguro nas mãos de Deus? Tanto nessa vida como na vida do porvir, é eternamente seguro, que apesar de todas as suas fraquezas e apesar do poder dos seus adversários, nada vai te distanciar do céu e de alcançar o propósito do Senhor para a sua vida, que é a Jerusalém Celeste. Você consegue imaginar o que é que se espera de um crente que sabe disso e que vive em consequência disso? E aqui, irmãos, algumas respostas poderiam surgir.
A resposta comum poderia ser gratidão e louvor, né? Não, a gente tem que ser mais grato a Deus. Porque se eu estou seguro nas mãos de um Deus tão poderoso, a gente tem que adorar a Deus por isso, a gente tem que agradecer por Deus por isso. De fato, irmãos, nós temos que ser gratos, louvar a Deus por essa questão, mas não era onde eu queria chegar, não. Outros podem dizer que nós temos que ter mais paz, mais alegria no nosso coração. Irmãos, é verdade. Saber que nós estamos eternamente seguros traz aquela paz que excede todo o entendimento aos nossos corações, mas não era também aonde que eu queria chegar, não. Onde é que você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui. Saber dessa verdade, escute isso, saber dessa verdade deve produzir força e coragem para as nossas vidas. Força e coragem. Força e coragem para quê, pastor? Força e coragem, irmão, diante das adversidades que nós vivemos. Sabe, as lutas que você vive, as aflições que você vive. Eu quero dizer algo, você está eternamente seguro nas mãos do Senhor. E o máximo que as maiores aflições que você possa enfrentar podem fazer com você é de lhe aproximar do propósito final do Senhor para a sua vida. Eu estou, irmãos, agora falando com crentes que estão enfrentando problemas sérios de doença, que vão me ouvir depois. Eu estou falando, irmãos, com crente que por causa do Evangelho estão sendo perseguidos e de alguma forma estão correndo risco de vida. E saber que nós estamos eternamente seguros no Senhor deve nos dar força e coragem, porque o máximo que essas coisas podem fazer conosco é de nos aproximar do propósito final de Deus para todos nós, a Jerusalém Celeste. Então você não deve ter medo das suas adversidades, você deve confiar no Senhor. Coragem, força e coragem para quê, pastor? Força e coragem para você enfrentar os seus inimigos. Às vezes a gente fica assustado e deveria, diante dos nossos adversários. Crente não deve brincar com o pecado, irmãos. Crente não deve brincar com a sua velha natureza. Não deve. Tem muita gente brincando com o pecado, com a sua velha natureza e está se dando muito mal. Não deve. Crente não deve brincar com as influências do mundo, com o diabo. O que é que o crente deve fazer, irmãos, sabendo que nós estamos eternamente seguros nas mãos do Senhor? O crente deve ter força e coragem para lutar e resistir os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos não são maiores do que Deus. E Deus sempre nos dará livramento diante de todos os nossos inimigos. Sempre, sempre. Os nossos inimigos espirituais não são maiores do que o Senhor. Terceiro lugar, e aqui eu termino mesmo. Saber que nós estamos eternamente seguros deve fazer isso no nosso coração. Não apenas nos dar força e coragem diante das adversidades. Não apenas nos dar força e coragem para enfrentar os nossos adversários. Mas saber dessa preciosa verdade deveria produzir em nossos corações força e coragem para confiar no Senhor. Irmão, você vai sair daqui sabendo, no nome de Jesus, e segurado nessa doutrina, abraçado nessa doutrina. Você está eternamente seguro nas mãos do Senhor. Deste lado da eternidade e na vida por vir, você está eternamente seguro nas mãos do Senhor. O que é que isso deveria provocar no seu coração? Fé. Confiança. Segurança em Deus. Acreditar que o Senhor, irmãos, acreditar que o Deus que você serve está no controle da sua vida. Quem está no controle da sua vida é um Deus sábio, justo, bom, misericordioso, gracioso e que ama você.
É esse o Deus que está no controle da sua vida. E nada escapa das mãos desse Deus. O que é que nós devemos fazer, pastor? Amar ao Senhor. Amar a Deus. Essa é a essência da vida cristã. O que é que Deus faz por nós, pastor? Deus nos dá segurança. Deus nos segura nas suas santas e infinitas mãos. Amém, queridos?